História Contada, a magia dos livros em vídeo apresenta... O Pincel Mágico. Era uma vez um rapazinho chamado Shen, muito pequeno e muito pobre. Todos os dias ele trabalhava nas plantações de arroz e cuidava do gado do fazendeiro mais rico do vilarejo. E assim ajudava sua família. Shen era um garoto muito esperto e seu sonho era um dia chegar a ser pintor. Queria aprender a arte de desenhar e colorir, mas infelizmente sua família não tinha dinheiro para nada, nem ao menos para comprar um pincel ou um pote de tinta. Um dia, após ter feito todo o seu trabalho, Shen passou em frente à famosa escola de pintura da vila, onde sonhava estudar, e criou coragem de entrar. Shen ficou fascinado ao ver as manchas que saíam do pincel do mestre e também com os grandes quadros que viu pelas paredes. Ele, respeitosamente, aguardou até o final da aula e perguntou ao mestre pintor: Gostaria tanto de aprender a pintar. Por favor, me empreste um pincel e um pouco de tinta. Prometo devolver amanhã bem cedo. O quê? O professor respondeu arrogante. Como se atreve a me pedir um pincel e tinta? Um menino tão pequeno e tão pobre querendo ser pintor? E deu uma grande risada. Deve estar sonhando acordado, menino. Apenas quem pode se dedicar exclusivamente à pintura durante anos e anos pode aqui estudar e se tornar um verdadeiro pintor. E em seguida pôs o menino para fora da escola. Shen saiu caminhando com uma grande tristeza em seu coração. Afinal, ele tinha uma grande força de vontade. Por que não posso aprender a pintar? Ele pensou. Claro que eu posso. Mesmo sendo pobre e pequeno, eu vou aprender, disse para si mesmo. Decidiu que iria aprender sozinho. E assim, dia após dia, após terminar seus trabalhos no campo de arroz e cuidar do gado, ele admirava a natureza ao seu redor. O vento soprando nas montanhas, os peixes se movimentando pelo rio, os pássaros voando pelo céu e os detalhes das lindas pétalas das flores. E em seguida, pegava um graveto e os desenhava no chão de terra úmida, tentando sempre fazer o melhor que podia. Shen não deixava passar um único dia sem se exercitar no desenho. Passou um ano inteiro olhando com cuidado os detalhes das chuvas de cada estação, os animais, as sombras das árvores. Ao final daquele ano, os desenhou com carvão, da melhor forma que pôde, em um grande muro do povoado, mostrando o grande progresso que havia conseguido, pois já dominava muito bem sua arte. As pessoas que viam seus desenhos no muro quase esperavam que as aves voassem, os peixes nadassem e as flores exalassem perfume. Tão reais eram os desenhos de Shen. Mas ele continuava sem ter um pincel ou tinta. Muitas vezes pensava como seria feliz se os tivesse, mas mesmo assim não parava de se dedicar usando seu graveto ou carvão. Uma noite, cansado de tanto trabalhar e desenhar, Shen não conseguia adormecer. Seu corpo estava dolorido e sua mente girava. E quando conseguiu finalmente fechar os olhos, teve um sonho estranho. Sonhou que olhava pela janela do quarto e via uma luz que parecia uma estrela caindo do céu, bem no seu quintal. Ao sair para ver o que era, para sua surpresa, viu um velho com uma comprida barba branca, olhos doces e uma voz muito tranquila, que dizia com ternura: Olá, Shen.
Eu lhe trouxe de presente este pincel mágico. Só peço que use com muito cuidado, pois apenas pessoas humildes e sinceras saberão pintar com ele. Ah, fico muito agradecido por esta honra, velho ancião. Shen olhava o pincel que brilhava e parecia ser muito pesado, mas em suas mãos se tornava leve como uma pluma. Que belo pincel! Exclamava ele feliz. Muito obrigado mesmo. Mas quando Shen olhou ao seu redor para agradecer novamente, o velho de barba branca já havia desaparecido. O menino acordou num sobressalto. Então tudo tinha sido apenas um sonho. Mas como podia ser um sonho se agora acordado ele tinha nas mãos o pincel mágico? Que incrível sonho que virou realidade! O menino estava maravilhado, feliz da vida, por ter não só um pincel, mas um que era mágico. Pintou então na parede do quarto um pássaro. E o pássaro logo ganhou vida, bateu as asas, ergueu-se no ar e começou a cantar alegremente para Shen ouvir. Em seguida, pintou um vaso cheio de flores. E as flores começaram a balançar com o vento e exalar um cheiro gostoso no ar. Uau! Shen se sentia radiante, mais feliz do que jamais havia se sentindo antes. E com seu pincel mágico começou a pintar coisas para a gente pobre da aldeia. Um arado, uma enxada, uma lamparina a óleo, uma panela de barro. A notícia de que Shen possuía um pincel mágico e de que tudo que desenhava se transformava em realidade logo se espalhou, chegando aos ouvidos do rico fazendeiro e senhor da aldeia, um homem ganancioso e sem amor no coração. Logo o senhor mandou 2 dos seus homens trazerem o garoto, pois queria obrigar Shen a pintar para ele moedas de ouro. Mas o menino era esperto e muito corajoso, e sabia que aquele homem só queria acumular riquezas. Por isso, por mais que o senhor o ameaçasse ou o lisonjeasse, o menino dizia: Me recuso a pintar para o senhor uma única figura. Então, muito irado, o senhor mandou prender Shen num estábulo, trancado com uma grossa corrente, para o deixar morrer de fome. Se eu não posso ter minhas moedas de ouro, você nunca mais verá o sol nascer. 3 dias depois, começou a nevar fortemente, e a neve formou uma camada espessa no chão. Pensando que Shen havia morrido de frio ou de fome, o senhor foi ao estábulo para confirmar. Quando se aproximou da porta, percebeu que pelas frestas brilhava uma luz vermelha de fogueira e sentiu um cheiro delicioso de comida. Viu então Shen se aquecendo junto de um grande fogo e comendo uma sopa e um pedaço de pão quentinhos. O senhor mal podia crer nos seus olhos. De onde tinha havido o fogo e os bolos? Então lembrou que Shen deveria tê-los pintado com seu pincel mágico. Tremendo de cólera, ordenou aos seus homens que derrubassem a porta acorrentada e se apoderassem do pincel mágico de Shen. Mas no momento em que os homens terríveis entraram no estábulo, perceberam que Shen já tinha desaparecido. Lá dentro encontraram apenas uma porta desenhada na parede do fundo, pela qual Shen tinha escapado. O senhor não esperou um segundo para sair pela porta em sua perseguição. Mas ao chegar no pátio, viu que Shen havia desenhado um cavalo e saía em disparada, para fora da aldeia. O senhor mandou os homens em sua busca, mas Shen galopou o mais rápido que pôde com seu cavalo e desapareceu no horizonte. Ele só parava para comer, beber água e deixar seu cavalo descansar. No segundo dia de fuga, porém, ao parar seu cavalo para beber água num riacho, foi pego pelos homens que o perseguiam e levado novamente à aldeia, onde o rico senhor tomou seu pincel mágico e o trancou novamente no estábulo.
mandou em seguida chamar o grande mestre pintor, aquele mesmo que não emprestou o pincel e tinta a Shen, e ordenou a ele: Quero que pinte uma árvore carregada de moedas de ouro. Quando a pintura estava terminada, o senhor correu para pegar algumas moedas, mas se chocou contra a parede, onde o mestre havia pintado a árvore de moedas. A pintura não havia se transformado em realidade. Era apenas uma pintura comum. O mestre pintor, tremendo de medo do que poderia acontecer com ele, disse: Meu senhor, acredito que este pincel mágico só funcione quando o menino Shen o utiliza para pintar. O senhor, sem outra alternativa, foi soltar Shen e se mostrou muito amável, pedindo desculpas e oferecendo ao menino seu pincel de volta. Após, o levou até um quarto todo arrumado e mandou servir a ele comidas deliciosas, um banho quente e roupas novas. Em seguida, todo simpático e com voz serena, disse: Agora você poderia desenhar uma montanha coberta de ouro? Shen era esperto e não queria voltar a perder seu pincel. Então desenhou na parede uma montanha de ouro, num pedaço de terra muito distante. O senhor, muito zangado, gritou: Não quero uma montanha assim tão distante. Shen então pintou um mar calmo e disse: A montanha está do outro lado deste mar. Vou pintar também um barco para que possa ir até ela buscar seu tesouro. Então, pinta um lindo barco de 2 velas na beira do mar, onde sobem o rico senhor, seus homens e até o mestre pintor. Shen pinta um vento suave, que faz então o barco seguir adiante pelo mar calmo. Mas assim que o barco se distancia da costa, Shen pinta o vento mais forte e faz o barco balançar e as velas se abrirem e levarem o barco cada vez mais rápido. O rico senhor grita pedindo: Shen, pare de desenhar um vento tão forte, assim vamos afundar. Mas o menino desenha o vento cada vez mais forte, e o barco balança cada vez mais e mais. Quando o barco está próximo a chegar na montanha, Shen desenha uma grande tempestade, com raios, grandes ondas e redemoinhos que fazem o barco afundar, já próximo ao seu destino, deixando o rico senhor, seus homens e o mestre pintor do outro lado do mar, onde Shen havia desenhado a montanha de ouro no meio de uma ilha deserta, onde agora todos estavam presos, sem poder voltar nunca mais. Dizem que Shen, com seu pincel mágico, permaneceu em sua aldeia natal para sempre. Outros dizem que viajou por toda a terra, pintando sempre para os pobres o que eles mais precisavam, por toda a parte onde chegava. Uma coisa é certa: Shen com certeza conquistou seu sonho de ser pintor e usou seu conhecimento para fazer o bem a quem mais precisava. E assim se acaba essa história contada.